sou a Bia Assunção e eu quero compartilhar contigo a minha história. E eu vou ser bem sincera, quando criança eu não dizia que quando eu crescesse eu queria ser vendedora. Eu só queria ser jogadora profissional de tênis. Eu comecei a jogar tênis com 9 anos de idade e me dediquei a isso até os 18. E foi com 18 anos que eu passei a minha primeira grande frustração, onde eu percebi que aquele sonho estava muito, mas muito longe de se tornar realidade. Até aí, bola pra frente. E como a maioria das adolescentes, eu entrei para a faculdade. Já no primeiro ano, veio a necessidade de trabalhar para conseguir me manter estudando e morando fora da casa dos meus pais. Todas as entrevistas de emprego que eu participava, o pessoal me jogava para a área comercial. Até então, eu nunca tinha vendido nada, nenhuma bala. Eu sempre fui uma pessoa de fazer amizade fácil, de me comunicar com certa facilidade. E as pessoas enxergavam isso em mim e diziam que eu tinha o perfil para vendas. Lembra? Eu precisava trabalhar e mesmo sem saber de nada, aceitei o primeiro desafio de vender aparelhos auditivos. Aguentei ficar 3 meses na empresa, gente. Eu digo aguentei porque foi bem difícil para mim. Em meio a idas e vindas, eu fui sobrevivendo daquele jeito. Porém, era muito complicado, porque eu não sabia vender. Eu tinha que trabalhar muito e ganhava muito pouco. Até que um dia, e esse dia me marcou muito, eu estava trabalhando muito, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e me faltaram R$ 400 para pagar o aluguel. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava muito mal, preocupada e uma amiga do coração me emprestou esse dinheiro. Aquilo para mim foi tão forte que eu tomei uma decisão. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer algo que me dê mais dinheiro. Aí eu me vi numa sinuca de bico. Por quê? Porque eu já tinha terminado a faculdade e até então eu só tinha trabalhado com vendas e sem sucesso. Passei a noite em claro, pensando no que fazer e para onde que eu ia. Eu estava tão decepcionada e preocupada que eu não conseguia pensar no que fazer. Era como se para mim naquele momento não tivesse mais saída, a não ser trabalhar com vendas. E até então, trabalhar com vendas era sinônimo de muito fracasso e frustração. Passei vários e vários meses difíceis e de grandes decepções em relação ao meu dia a dia e ao meu trabalho. Tinha combinado com aquela amiga que no mês seguinte pagaria o empréstimo que ela me fez. E já tinham se passado 3 meses e nada. Aquilo me corroía por dentro. E você já deve ter passado por isso. Na época eu não sabia. Então eu só conseguia enxergar o problema, sem colocar as minhas forças na solução. Nesse momento, eu já morava sozinha e as noites eram muito complicadas para mim. Além de não conseguir pagar a amiga, que já fazia mais de 4 meses, eu estava no mês em que eu menos consegui vender. Já sabia que seria um mês muito difícil e que o dinheiro que eu estava ganhando não seria o suficiente para pagar minhas contas. E em uma das noites, eu pedi a Deus que me iluminasse, porque eu ia dar um jeito na minha vida no dia seguinte. Tinha tomado uma decisão. Eu iria até a empresa que eu estava trabalhando e pediria para eles fazerem um acerto comigo, para que eu pudesse sair e receber o seguro-desemprego. Sim, gente, eu precisava desse seguro e foi isso que eu fiz. Ainda meio sem rumo, sem saber o que fazer, eu recebi uma ligação no dia seguinte. Era um empresário que queria conversar comigo sobre uma vaga de emprego, porque eu havia sido indicada para ele. E adivinha do que era a vaga? Sim, de vendas. Mas foi aí que a minha relação com vendas começou a mudar, porque era para trabalhar em uma empresa de treinamentos corporativos. Aí me foi apresentado o mundo das vendas como uma ciência. Eu não sabia que tinha método e que tinha passo a passo para vender. Tudo que eu fazia em vendas até então era do meu jeito, era como eu achava que tinha que ser. E quando eu comecei a estudar vendas, eu percebi que eu não sabia nada mesmo. Entendi que estava ali a virada da minha vida. E pensei, poxa, peraí, se tem um método que já foi testado e deu certo, é só eu aprender o método e colocar em prática que vai dar certo para mim também. A minha luz no fim do túnel tinha aparecido. Aí eu comecei a estudar muito. Eu me lembro que nos primeiros meses eu lia de 3 a 4 livros de vendas.
Eu já tinha entendido como eu mudaria de vida e de fato isso aconteceu. Primeiro que os meus resultados foram muito diferentes, muito mesmo. Eu comecei a visitar clientes e vender para a maioria deles com as práticas e testes que eu estava aprendendo nos livros. Isso foi muito forte para mim. Foi aí que eu comecei a visitar cliente tão animada e motivada que eu me apaixonei por isso. Entendi que se eu soubesse o método e colocasse em prática, eu poderia ganhar o quanto eu quisesse por mês. Aquilo me fascinava. Não ter um teto de ganho e o meu ganho ser relacionado ao meu esforço, agora um esforço que gerava resultado, me dava muita animação. Eu consegui pagar a amiga em menos de 2 meses depois que eu comecei a estudar e levar para a prática. Ufa, amém! Isso era muito pesado para mim, gente. No total, para pagar o empréstimo de R$ 400, levei mais de 7 meses. Mas olhem só, depois de 8 meses nesse negócio, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Aquilo era uma confirmação do meu esforço e a certeza de que era com vendas que eu iria crescer e mudar a minha vida e a vida da minha família. Junto com esse conhecimento veio também o orgulho do que eu fazia. Agora eu entendia o quanto era complexa a profissão de vendas e o quanto nós, vendedoras, tínhamos que nos orgulhar e bater no peito para qualquer um me dizer: eu sou vendedora, com muito orgulho. Nossa, gente, falando isso até me arrepia. Vivendo no meio de treinamento de vendas e de gestão, e também passando por vários cargos dentro da área comercial, vendedora externa, vendedora interna, supervisora, gerente e diretora, eu comecei a ficar com muita vontade de passar para as pessoas como elas conseguiriam ter resultados diferentes que poderiam mudar a vida delas e da família delas. Queria contar para as pessoas como elas poderiam ser transformadas, assim como eu fui. Foi aí que eu comecei a treinar a equipe de vendas e acompanhar gestores comerciais. E os resultados deles começaram a aparecer. Entendi que, de fato, o que fazia muito sentido para mim era ensinar vendas e gestão e acompanhá-los na aplicação. Comemorar os resultados deles me deixava muito mais feliz do que comemorar os meus próprios feitos. De uma forma muito natural, eu comecei a me aproximar mais das mulheres vendedoras e gestoras, porque eu vivi tudo isso na minha pele, na minha realidade. Ajudar as mulheres com os desafios que são unânimes a todas nós me dava mais força a cada treinamento e a cada mentoria. Com as mulheres, eu podia falar de vendas, mas eu também podia falar do dia a dia, da rotina, de como a nossa vida era cheia de desafios diários. Ouvir depoimentos e agradecimentos de mulheres que foram impactadas pelo meu trabalho me deixou muito, muito feliz. De acordo com isso, eu pensei: poxa, e se eu criasse algo específico para ajudar a mulher vendedora e gestora? E se eu criasse algo novo que tivesse valor para essas mulheres? Assim, eu comecei a estudar e me aprofundar sobre o comportamento feminino, sobre empreendedorismo feminino, sobre temas que me dessem base para falar com essas mulheres. Eu mergulhei nesse mundo e criei um método que chamo de gestão feita por mulheres. E é por isso que eu tô aqui hoje. Nada, gente, nada me deixa mais realizada em tudo aquilo que eu passei do que ver as pessoas tendo resultado com o meu próprio método. Aprender sobre vendas e gestão faz com que as mulheres mudem a sua própria vida e a vida da família como um todo. Nada me deixa mais feliz do que ver mulheres de vendas mais autoconfiantes e poderosas. Tenho certeza que ainda muitas mulheres serão impactadas pelo método Gestão Feita por Mulheres.